Eu queria ter contado um testemunho de tudo que aconteceu comigo naquele ano, não só comigo, mas o tempo foi curto e eu não dei testemunho. E eu queria começar dizendo para os irmãos que o tempo de Deus não é o nosso. Quando chega dia 31 de dezembro, muitas pessoas fazem uma retrospectiva e dizem: nada aconteceu na minha vida, nada mudou, e esse ano já começou. Mas no dia 31 de dezembro, Deus estava trabalhando em meu favor. E eu tenho uma tia, a tia Ruth, ela é minha segunda mãe. Ela morou conosco, quando eu nasci, ela morava conosco. Ela cuidou de mim quando minha mãe foi ter meu irmão. E morou conosco muitos anos. Ela era idólatra e eu sou a sobrinha mais nova e a favorita dela. E desde que eu aceitei a Jesus, eu oro por ela. E ela, quando eu aceitei a Jesus, ela ria muito de mim, zombava e tinha pena de mim, porque achava que eu era uma coitada. Afinal de contas, abandonar a fé da família quase toda, quando eu aceitei a Jesus, só eu era evangélica. Toda a minha família tinha uma parte que era espírita e a outra parte católica. E ela era tão devota que ela ganhava imagens, santinhos, terços e livros de novena de todos os sobrinhos, de todos aqueles que gostavam dela. E esses anos todos eu orava e jejuava por ela. Uma vez o Senhor me disse que Ele não iria usar ninguém para trazer os meus para Ele, que Ele iria usar a minha vida e o meu testemunho. E esses anos todos eu orava, jejuava e chorava. Um dia essa minha tia adoeceu. Isso tem há uns 3 anos ou 4. E os médicos a desenganaram com câncer. Ela estava morrendo. Eu cheguei até a pedir oração aqui e a dizer aqui que ela estava realmente morrendo, porque os médicos disseram. Ela tinha colocado uma bolsa, né, ao lado, porque para fazer as necessidades, e o médico disse à época que, e aquilo entristecia muito o coração dela. E os médicos disseram para minha prima: só um milagre. Você acredita em milagre? Ela só vai tirar essa bolsa e voltar, porque o câncer no início era no intestino. Ela só vai voltar a fazer tudo normalmente, só um milagre. Só se crescer carne, se fazer isso, fizer aquilo. Ele zombou. E a minha prima me disse: ela não é evangélica. E eu comecei a orar e a chorar por ela. E um dia o médico disse para minha prima: o milagre aconteceu, eu vou tirar essa bolsa. E ele tirou a bolsa, eu pedi muito a Deus depois disso uma oportunidade para que ela visse e ouvisse sobre Jesus, de verdade. E ela veio a Brasília, ela assistiu a cantata, ela ficou maravilhada, ela ouviu os louvores, ela ouviu a mensagem daquela noite, ela conheceu as pessoas e ela, naquele dia, ela caiu em si e viu que evangélico não é nada daquilo que ela imaginava. Então ela ficou muito maravilhada e Deus me deu essa oportunidade. E um dia depois que ela veio aqui, ela teve um sonho que ela disse que foi muito real. E nesse sonho, Jesus falava com ela. E ela, desde esse dia em diante, ela falava muito em Jesus. Eu dei uma Bíblia para ela, ela lia muito a Bíblia, ligava para mim, ela mora no Rio de Janeiro, ligava para perguntar sobre as dúvidas dela e eu respondia. E ela teve essa experiência, mas ela não tinha me pedido para orar por ela, para aceitar Jesus. E eu continuei a orar e a jejuar por ela. Eu continuei a orar e a crer, porque eu creio naquele versículo que diz: se tu creres, salvar-se-á tu e tua casa. Não é
ir para a igreja, tu e tua casa, é salvar-se-á. Jesus disse que quem não nascer de novo não vê a Deus. E o que eu peço para os meus é que eles nasçam de novo. Você tem que nascer do Espírito. E um dia, eu pedi a Deus que isso acontecesse. E no primeiro fim de semana que nós começamos o jejum de Daniel, naquele primeiro fim de semana que nós começamos o jejum, ela passou muito mal, muito mal. Ela sentiu, dessa vez, a presença do inimigo na casa dela. Ela não conseguia mais andar. Ela sentiu tão mal. E ela sentia uma presença tão ruim que ela parou de andar. E ela sentia dores horríveis, dores no estômago, ela disse depois, dores na barriga e muito medo. Mas enquanto isso, irmãos, todos os dias à meia-noite, eu estava de joelhos por ela. Exatamente naquele horário da noite. Por 2 noites isso aconteceu. E ela não conseguia mais andar. Ela sentia dores no estômago, muito medo. E o inimigo dizia para ela que nunca mais ela iria andar. Ele dizia para ela que essa dor nunca mais ia passar. Mas disse também a ela que ela não ia morrer não. Que ela ia viver para sofrer. E ela começou a gemer e a chorar. E aí levaram a minha tia para o hospital. Ela não andava mais. As dores não passavam. Isso foi no domingo às 10 da manhã. As dores não passaram no domingo, não passaram na segunda-feira. Ela não conseguia andar. Ela não conseguia nem falar direito porque ela sentia muitas dores. E aí me avisaram para mim e para minha mãe. E na terça-feira eu peguei um avião e fui para lá. E ela me contou tudo isso, chorando muito. Eu fiquei internada com ela de terça até segunda-feira. E sempre lembrando, quando eu cheguei no hospital, minha tia ainda estava sem andar, ainda quase não conseguia falar, e a primeira noite ela passou a primeira noite acordada gemendo de tanta dor. E ela me contou o que estava acontecendo. E ela disse que mesmo no hospital ela sentia a presença do inimigo, que dizia tudo isso para ela. Aí, irmãos, eu pedi a Deus uma oportunidade. E todos os dias nós orávamos juntas. Eu expulsei em nome de Jesus que saísse tudo aquilo. Nós passamos toda terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, todas as noites e durante o dia também. Os enfermeiros entravam, o médico entrava e nós estávamos ali ou lendo a palavra, ou orando, ou louvando, aquele tempo inteiro. E a minha tia foi liberta. Ela pediu para repetir as palavras que eu dissesse. Que ela aceitava Jesus, que Jesus era o Salvador da vida dela, que Jesus era o Senhor dela. E ela disse: minha filha, mas eu não vou conseguir andar. Eu não tenho força nas pernas. E aí as pessoas iam lá para trocá-la e tudo mais, e ela não conseguiu. Eu falei: tia, em nome de Jesus, a senhora vai sair daqui andando. Não só andando, e na quarta-feira as dores pararam. Começaram a parar e no domingo ela andou pela primeira vez. Ela voltou a andar. E ela andou pelo quarto, andou de um lado, andou para o outro. Eu falei: Senhor, mas falta ainda uma coisa. A casa dela era cheia de coisas de idolatria. Muitas coisas. Mas eu acredito num Deus que é poderoso para falar o coração e a mente da pessoa e ela querer tirar. Quando nós entramos em casa, ela me pediu para tirar tudo. Amém. Tudo. Que ela só queria a Jesus. Amém. Irmãos, foram 40 anos orando por ela. Não desista. Não desista. Continue.
persevere, continue. A Bíblia é muito clara: se tu creres, salvar-se-á tu e tua casa. Todos os dias. E o mais interessante é que nós passamos a orar todos os dias pela nossa família inteira. Ela disse: como você ora? Eu falei: tia, eu oro por todos. E no primeiro dia eu orei alto para ela ouvir como eu orava, e para ela aprender. No segundo dia em diante, ela me pedia: vamos orar pelo nosso povo? Vamos, minha tia, vamos orar. E ela orava comigo, porque é cansativo, a família não é pequenininha não, é uma bênção. E tem uma outra coisa importante: a minha tia precisa de uma cuidadora. E eu oro há muito tempo, pedindo a Deus que mande uma cuidadora crente para ela. Porque não adianta nada tudo isso acontecer. Ela não pode, não tem condições de ir frequentar uma igreja e louvar e tudo mais. Ela não tem. E eu comecei a orar: Senhor, é preciso. E para honra e glória do nome do Senhor, apareceu. É uma moça crente de verdade. Porque o crente reconhece o outro. Um ungido de Deus reconhece o outro. Eu orei com ela. No primeiro momento que ela me viu, ela se alegrou. Ela disse: que bênção, irmã. Glória a Deus por te conhecer. E eu disse o mesmo. E a gente se abraçou e orou. E quando eu vim embora ontem, ela disse: pode deixar. Eu vou orar com sua tia. Sempre vou ungir essa casa, vou orar com ela. Quando ela estiver assim, eu vou clamar. Nós temos outros evangélicos na família. Temos outras pessoas que são, inclusive, diáconos, diaconisa, mas eles não moram com ela. Ela precisa de alguém morando com ela, que seja essa influência maravilhosa. Quando ela sentir alguma coisa, orar com ela. E eu deixei as duas lá abraçadinhas. E tive notícias: a minha tia está andando de um lado para o outro. Faz as necessidades no banheiro, anda pela casa toda, está feliz, alegre. A mente dela, ela toma 13 remédios por dia. Ela sabe o horário de cada um. Eu fiz o teste anteontem. Fiz um teste com ela: tia, esse remédio aqui, qual remédio das 10 horas? Ela falando de tal. E esse aqui, tia? Não, esse é só quarta e sexta às 9 horas. E esse aqui? Não, esse é só domingo, é uma vez por semana. Esse é para isso e assim. E uma coisa interessante é que o diabo dizia para ela: não adianta você contar essa experiência para ninguém. Ninguém vai acreditar, porque você vai ficar louca. Todos vão achar que a sua doença e a sua dor estão te enlouquecendo. Mas ele perdeu duplamente. Amém. Ela, além de aceitar Jesus, ela voltou a andar, e todos acreditam na lucidez dela. Amém. E na experiência que ela teve. Eu contei para minha mãe, e a minha mãe ficou muito impressionada. Eu creio, Mara, que ela teve uma experiência. Ao invés das pessoas não acreditarem, ao contrário, as pessoas acreditaram que ela teve essa experiência sobrenatural. Irmãos, nós temos um Deus que intervém. Nós temos um Deus que não quer nos ver arrasados, e nem a nossa família caminhando para onde não deve ir. Ore, persevere, creia. E Deus me deu esse presente. Não foi no Natal, não. Foi no mês de janeiro. Mas foi um dos melhores presentes que eu já ganhei na minha vida. Eu tenho mais uma filha na fé. Amém. Quando eu chegar lá, quando você chegar diante de Deus, você vai se apresentar a Deus, e a Bíblia diz que ninguém deve se apresentar a Deus de mãos vazias. O que é que você vai apresentar a Deus? Deus colocou você no meio dessa família para você ser luz e sal. Seja luz e sal por onde quer que você passe. E é muito interessante como Deus vai fazer na sua vida. Amém? Amém. Eu vou ler Juízes, capítulo 1, versículos 1 a 7. Diz assim: depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós subirá primeiro aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá. Eis que entreguei a terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão:
seu irmão: sobe comigo a sorte que me coube, e pelejemos contra os cananeus, e eu também subirei contigo a tua sorte. E Simeão foi com ele. Subiu, pois, Judá, e o Senhor lhes entregou nas mãos dos cananeus e dos perizeus. Bateram deles em Bezeque 10.000 homens. Acharam em Bezeque um homem chamado Adoni-Bezeque, e pelejaram contra esse homem, e bateram os cananeus e os perizeus, mas Adoni-Bezeque fugiu. Porém, eles o perseguiram e prenderam Adoni-Bezeque. Depois que o prenderam, cortaram-lhe os dedos polegares das mãos e dos pés. Então Adoni-Bezeque disse: 70 reis, com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados, apanharam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz a eles, assim Deus me pagou. E o trouxeram a Jerusalém, e ali Adoni-Bezeque morreu. Nesse texto que nós acabamos de ler, os filhos de Israel consultaram a Deus porque eles viviam um momento muito difícil. Primeiro morreu Moisés, aquele a quem Deus usou para tirar o povo do Egito. Depois está lá no livro de Juízes que havia morrido Josué, que foi usado por Deus para levar o povo até a terra da promessa. Depois diz o texto que morreu Josué e que após a sua morte, os filhos de Israel perguntavam a Deus quem subiria com eles para lutar contra os cananeus. Quem eram os cananeus? Os cananeus eram os descendentes de Canaã, filho de Cã, neto de Noé. Eles são descritos pela Bíblia como grandes e poderosos, e eles compunham 7 nações muito numerosas. O povo de Israel estava sem líder. Os 2 líderes levantados por Deus estavam mortos. Como fazer sem um líder para guiá-los? Alguém deve ter dito: vamos voltar para o Egito, vamos desistir. Mas acontece que quem prometeu levar o povo à terra prometida não foi Moisés, também não foi Josué, foi o próprio Deus. A gente não pode esquecer de que quem faz as promessas para a gente não é o pastor, não é ninguém mais do que o próprio Deus. A palavra dele diz que nós somos filhos da promessa. Ao invés de ouvirem quem dizia a eles para voltarem para o Egito, eles preferiram ouvir a voz de Deus. E então eles resolveram consultar a Deus. Qual é a voz que você tem ouvido? A quem você tem consultado quando as coisas estão difíceis e parecem sem saída? Mas voltando ao texto, o versículo 5 diz que em Bezeque eles acharam um homem chamado Adoni-Bezeque. E eles lutaram contra esse homem, feriram os cananeus e os fariseus, e os israelitas perseguiram Adoni-Bezeque. Mas esse homem fugiu. Eles foram atrás de Adoni-Bezeque e o alcançaram. E o versículo 6 diz que eles cortaram os dedos dos polegares dos pés e das mãos de Adoni-Bezeque. Imagine você sem os polegares dos pés e das mãos. E quando Adoni-Bezeque se viu sem os polegares, ele disse: 70 reis, com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Olha como ele era ruim. Ele jogava migalhas debaixo da mesa dele e pegava esses 70 reis, sem os polegares das mãos e dos pés, para comerem daquelas migalhas. Imagine você tentando pegar migalha de algo sem os polegares. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou, disse Adoni-Bezeque. E o trouxeram a Jerusalém e ali ele morreu. Adoni-Bezeque significa, Adoni ou Adonai significa Senhor. Bezeque significa brecha. Portanto, Adoni-Bezeque significa Senhor das brechas. Esse é o tema da mensagem. A especialidade desse homem cruel era pegar pessoas ilustres como reis, príncipes, arrancar os polegares dos seus pés e das suas mãos. Mas como é que ele conseguia pegar os reis?
Ele conseguia pegar essas pessoas porque ele era o Senhor das brechas. Uma brecha na vida de um homem ou de uma mulher de Deus pode ser o princípio da sua derrota. Brecha é o motivo da tristeza e da derrota de muita gente. Tem gente que é ilustre. Tem gente que nasceu para ser vencedor. Nós nascemos para sermos vencedores. Mas muitos de nós, com muitas pessoas, acontece de passar a vida andando em círculos. As coisas não acontecem. No Salmo 60, versículo 2, o salmista diz assim: tapa as brechas para que a terra não venha a ruir. Nós temos que ter cuidado com as brechas. O muro de Berlim foi construído pelos russos aos 13 de agosto de 1961. Ele foi construído para dividir a Alemanha. Ele media 66,5 km de gradeado de metal. Tinha 302 torres de vigia, 127 telas protetoras e eletrificadas, 255 pistas para cães ferozes ficarem vigiando quem tentasse pular o muro. Quem tentava atravessar o muro morria. Muitas pessoas morreram e outras ficaram gravemente feridas tentando atravessar esse muro. Outras tantas foram presas tentando pular esse muro. Mas aos 9 de novembro de 1989, alguém fez uma brecha no muro. O muro caiu, tudo começou com uma brecha política, uma brecha social e finalmente uma brecha física que levou o muro, que parecia intransponível por muitos anos, e tudo que ele representava ruiu e foi ao chão. O mesmo aconteceu com a Babilônia. A Babilônia era inconquistável, com seus muros de 96 quilômetros de extensão e 300 torres de vigia. Ela também caiu por causa de uma brecha aberta. Em Daniel 5 está escrito que destruíram e conquistaram a Babilônia. O maior desejo do inimigo de nossas almas é abrir uma brecha em nossas vidas e acabar conosco. Mas a boa nova é que Deus nos chamou, preste atenção, Deus nos chamou e nos salvou e nos levantou para sermos reparadores de brechas. O inimigo faz, e em nome de Jesus, na força dele, no poder dele, nós desfazemos. É por isso que o inimigo fica furioso comigo e com você. Nós fomos levantados por Deus para fazermos as obras, para desfazermos as obras de Adoni-Bezeque, do Senhor das brechas, porque nós somos chamados de reparadores de brechas. Em Isaías 58:12 está escrito que o Senhor está buscando quem se coloque na brecha e a repare, e diz ainda que nós seremos chamados tapadores e reparadores de brechas. Sabe como é a minha oração, irmãos, pela minha família? Ezequiel 22:30 está escrito assim: busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por essa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Depois que eu leio esse versículo, eu digo para Deus: Senhor, eu estou na brecha por toda a minha família, pela igreja. Eis-me aqui, Senhor. Essa deve ser a nossa oração. Você tem consciência de que você é um tapador de brecha? Você tem consciência de que a sua oração pode ajudar, proteger a sua família? Mas o que é uma brecha? Peretes. É uma ruptura, é uma fenda na parede. Peretes vem do verbo parates, que significa rachar, fender, romper. É o mesmo verbo que aparece em Isaías 58 e em Amós 9:11. Estar na brecha é uma metáfora que significa uma intercessão comprometida. Como é a sua intercessão? Ela é comprometida
Adoni-Bezeque é uma figura do diabo. Ele é estrategista, ele sabe o que fazer. O prazer dele é inutilizar as pessoas, destruindo todas as possibilidades e todas as promessas que Deus fez na minha e na sua vida. Amém. Em primeiro lugar, uma pessoa sem os polegares das mãos não podia representar o seu país, a sua pátria ou a sua família na guerra. Ele não podia se alistar. O inimigo tenta cortar os nossos polegares para que não entremos nas fileiras de Cristo. Ele tenta nos impedir de nos alistarmos na batalha espiritual. Lutamos por nós mesmos, lutamos por nossas famílias e lutamos pela causa de Cristo. A Bíblia fala, e aliás a ciência já comprovou, que existe um mundo espiritual. Existe uma guerra espiritual sendo travada. O maior prazer de um homem quando nascia um filho do sexo masculino era saber que ele seria um soldado e defenderia a sua pátria e a sua família. Em segundo lugar, uma pessoa sem os polegares das mãos não podia empunhar um escudo. Um soldado sem um escudo é um soldado sem defesa, desprotegido. O escudo era a proteção na guerra. E a palavra de Deus em Efésios, lá em Efésios 6,16, diz que o escudo da fé na guerra é capaz de apagar todos os dardos inflamados do maligno. Você entendeu bem? Todos. Não são alguns, são todos. Todos eles. Nós temos como lutar. Nós temos uma arma poderosa, irmãos. Nós temos que usar. Tem gente sem defesa porque está sem os polegares. Não consegue segurar o escudo. Está desprotegido. Ele e sua família. Aprendemos aqui que não vamos perder os polegares e o escudo porque nós somos tapadores de brechas. Vamos orar, clamar, vamos nos colocar na brecha e vencer, irmãos. Vencer. Tudo que o inimigo queria era destruir a minha família. Meus pais se separaram inúmeras vezes. Eu perdi as contas. Eram brigas e mais brigas. Um dia, irmãos, eu me coloquei na brecha pelos dois. Orei, jejuei, clamei, zombavam de mim. Quando eu voltava da igreja, estavam os dois sentados para me dar lição de moral. Anos a fio. Mas desde aquele dia, nunca mais eles se separaram. Amém. Nunca mais. Deus ouve a sua oração. A Bíblia diz que a morada do justo é morada de paz. A luta vem, o problema vem, tudo pode vir sobre você, mas a Bíblia diz também que nós somos mais do que vencedores. Ele vai investir contra você e contra a sua família, mas ele vai fracassar. Porque eu e você estamos na brecha, empunhando o escudo que Deus nos deu. Em terceiro lugar, uma pessoa sem os polegares não podia pegar na espada. Imagine um soldado pegando uma espada sem os polegares. Como é que ela se firma? Sem espada, não defendia e nem atacava. É isso que Adoni-Bezeque quer. Tem gente acuada, sem escudo, sem espada, desprotegido, deprimido, angustiado e não vê solução para a sua vida. O inimigo pode entrar em certos lugares e mandar cortar os polegares, mas na minha e na sua vida, na minha e na sua casa, ele não pode mandar, porque tudo é do Senhor. Não desista. Aqui em sua casa, impunha o seu escudo e a sua espada. Em quarto lugar, uma pessoa sem os polegares perdia a sua identidade. Nos dias de hoje, principalmente, quando você vai tirar a carteira de identidade, o que é que fica lá marcado? É esse aqui. Nos dias de hoje, isso também acontece. O diabo quer roubar uma das coisas mais preciosas que você tem, a sua identidade. Nós temos que saber quem somos, irmãos.
Você pode até não ter dinheiro, não ter posição, mas onde você chega, sabem quem você é, porque você tem uma identidade, um nome, um sobrenome, uma impressão digital. No mundo espiritual, eu e você também temos uma identidade. Nós somos cidadãos dos céus, temos que seguir lutando por nossa cidadania. Ore para que em sua família não haja ninguém apátrida. Deve ser muito triste ser uma apátrida, não ter pátria, não pertencer a nada, não pertencer a ninguém. Em quinto lugar, uma pessoa sem os polegares das mãos estava proibida de entrar no tabernáculo para servir ou para adorar. O mutilado não entrava para servir. Para o mutilado sempre falta alguma coisa. É como se ele dissesse: se eu tivesse isso, eu seria feliz. O que o inimigo quer é criar impedimento para que você não possa servir a Deus, para que você não entre no Santo dos Santos. Mas todo o impedimento já caiu por terra quando Jesus morreu na cruz. O véu do santuário se rasgou de cima a baixo. E hoje nós temos acesso livre a Ele. E toda artimanha para impedir que você entre no Santo dos Santos não existe mais. Se existe, é porque Ele está dizendo, está mentindo e dizendo para você que existe. Quando Deus descia no santuário, subia uma fumaça. O sacerdote se alegrava e as campainhas tocavam. Então o povo sabia que o sacerdote estava na presença de Deus. E por isso o povo se alegrava também. Mas hoje, você não precisa do pastor para entrar no Santo dos Santos. Você tem acesso direto a Deus. Em sexto lugar, a Bíblia tem muito a dizer sobre os ministérios da igreja. Em Efésios 4:11 está escrito: e ele deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres. Por quê? Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para que a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. São 5 postes, 5 ministérios, 5 funções. O que é um apóstolo? É o polegar. É como um polegar que pode tocar o resto de todos os dedos. O apóstolo acumula as demais funções do profeta, evangelista, pastor e mestre. Ele alcança todos. O apóstolo, irmãos, não é qualquer um. O apóstolo é alguém que teve um encontro pessoal com Cristo. É um mensageiro especial, um delegado que foi comissionado pelo próprio Jesus, como o apóstolo Paulo, para uma tarefa ou um papel especial. Muitos estão se auto-intitulando apóstolos. O dedo indicador é o profeta. É com o dedo indicador apontado que ele diz: assim diz o Senhor. O dedo maior é o evangelista, é aquele que vai à frente. É aquele que vai à frente levando a palavra de Deus às pessoas. O dedo anular é o dedo do pastor. O pastor tem aliança com a igreja. O dedo mínimo ou mindinho significa aquele que ministra com unção de mestre ou doutor. Quando ele ministra, a palavra penetra fundo. Pode meter-se nas áreas pequenas e extrair a verdade, aonde os outros não conseguem. Em sétimo lugar, uma pessoa sem os polegares das mãos não tem prazer em estender a mão para ninguém. O mundo fica sem alegria porque ela não consegue estender a mão para ajudar ou para ser ajudado. Tem gente que não estende as mãos com alegria porque está sem os polegares. Só quem tem alegria e prazer estende as mãos e aperta a mão do outro com entusiasmo e com firmeza. Em nossas mãos estendidas, Deus derrama unção. A palavra de Deus diz: levantai as vossas mãos cansadas. Em oitavo lugar, uma pessoa sem os polegares não consegue reter as coisas. O Senhor quer que você pegue e segure as bênçãos que Ele tem para entregar para você. Sem os polegares, você recebe e deixa escapar. Não agarra com firmeza. As coisas vêm e escapam das suas mãos. Finalmente, uma pessoa sem os polegares e dos pés é uma pessoa sem estabilidade. Desequilibrada em sua marcha, prejudicada
Um dia está bem, cantando, no outro está mal, fora da igreja. Ora está na bênção, ora não está. Isso é causado por um desequilíbrio. Uma pessoa que teve os polegares dos pés cortados ou tirados, ela não consegue correr. Está escrito em Hebreus 12:12, portanto, tornai a levantar as vossas mãos cansadas e os vossos joelhos desconjuntados e fazei veredas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes que seja sarado. Sem os dedos dos pés, a pessoa não vai muito longe. Há um estudo sobre isso. Sem os polegares dos pés, a pessoa cansa mais, perde o equilíbrio na marcha e em dado momento ela tem que rastejar. Mas com você e comigo vai ser diferente. O inimigo tinha planos para que eu e você não fôssemos longe. Ele tinha planos de fazer com que nós nos arrastássemos pela vida, levando a vida, empurrando com a barriga. Mas na sua e na minha vida é o plano de Jesus que vai prevalecer. Não é o plano dele. Portanto, fique firme. O inimigo não vai conseguir, porque Jeová vai te sustentar. Adoni-Bezeque mutilava príncipes, pessoas importantes, e os jogava embaixo de sua mesa para que comessem migalhas. Já pensou em comer migalhas sem os polegares, irmãos? Por que isso acontecia com eles? Por que isso foi permitido? Porque eles deixaram brechas. Em Efésios 4:25 diz assim: nem deis lugar ao diabo. Não podemos dar lugar para o diabo em nossas vidas. Antes, devemos resistir a ele para que ele fuja de nós. Quando arrumamos uma casa, nós procuramos um lugar para cada coisa com seus detalhes. Desde onde colocar as chaves, o cantinho do cachorro, quartos e tudo mais. Com certeza, nem eu nem você, nós não deixaríamos um lugarzinho para o inimigo em nossas casas. Com certeza não. O inimigo é como um rato. Ele não precisa de uma porta inteira para passar. Basta uma brecha pequena e ele entra. Precisamos saber o que define um lugar apropriado para o diabo e tampar as brechas em nossas vidas. Mas se você estiver com os polegares cortados, ou alguém da sua família, ou alguém que você conhece, mergulhe nas águas de Deus. São águas que saram, e você vai sair curado. E para que também seja chamado, como está escrito lá em Isaías 58:12, nós seremos chamados tapadores e reparadores de brechas. Hoje, o Senhor te chama para ser um tapador de brechas. Lute, não desista. Fomos salvos e resgatados para desfazermos as obras do diabo. Amém. Jesus querido, obrigada por tua palavra. Estende a